Oiê, voltei. Gente, quem assistiu a live anterior, eu mostrei Joãozinho e a Maria. E esses daqui também são os meus herês, o Joãozinho e Maria, que eu disse que eu ganhei de uma senhora que tinha um centro espírita e que ela, antes de desencarnar, é lógico, né? Porque só faltava ela trazer depois que tivesse desencarnado, né, querida? Ela chegou em mim e falou que eu era a única pessoa que ela poderia deixar, porque desde que ela abriu o centro dela, ela cuidou muito bem deles. Até esse apito que tem aqui, essas chupetinhas, ela trouxe tudo para mim. Eu fiquei num agradecimento muito grande, porque eu falei para ela o porquê dela ter me escolhido, né? Ela era minha cliente e ela era uma mãe de santo, mas é aquela história, né? Às vezes a gente mesmo não consegue resolver algumas coisas nossas e vai procurar outra pessoa. E ela me procurou. Eu acho que era destino, né? Eu acredito muito no destino. E ela me apresentou essas lindezas que são feitas de porcelana, gente. Olha que coisinha mais fofa da minha vida, tá? Lindo, olha, todo de porcelana, bonitinho. Eles estão comigo, já vai para a base de uns 6 anos e meio, mais ou menos, né? E quer dizer, ele conviveu com ela quase 60 anos, né? Porque ela estava com 80 e pouco quando ela faleceu. E eu fiquei para cuidar deles. E na verdade eu acho que é eles que cuidam de mim, porque eu sou uma criança eterna. Então eu queria falar para vocês, cuidem, né, de Cosme e Damião, coloque as balinhas para ele. E queria falar também da força que a gente tem dos herês. E o herê, que são os ibejes, Cosme e Damião para muitos, né? A Igreja Católica muito aceita também os herês. Não vai dizer que não aceita, que aceita sim. Conheço pessoas que colocam sim os bolinhos e as coisas tudo para as crianças. E tem terreiro, tem centros de umbanda que tem as pessoas que incorporam. Eu não tenho essa capacidade, infelizmente, de ter essa incorporação dos herês. Mas eu tenho essa capacidade de sentir a presença deles. Eu gostaria que vocês homenageassem, nesse mês de setembro, essas crianças lindas e maravilhosas, tá? E gostaria de falar para vocês também da força dos orixás, gente. Começa a ter uma fé maior nos orixás, começa a ter a fé maior nas folhas, em Ossan, em Oxóssi. As pessoas vivem falando de Ogum, vivem falando de Inhansã, vivem falando de Xangô, mas tem tantos orixás, Ogum Edé, que poucas pessoas conhecem, Oxóssi as pessoas cultuam muito, mas eu sinto que tem muito, como as ibejadas, né, que são os Cosme e Damião, ficam para trás. A Obá, que é Joana d'Arc na Igreja Católica, por que não cuidar de todas as entidades? Eu acho que quem está com o pé na senzala, que está com o pezinho para lá e para cá, nós que somos, né, os cuidadores, os zeladores de santos, devemos saber da Ossan, do poder da folha. Quando a gente vai fazer um chá e a gente vai fazer um banho, você nunca chega num local e vai arrancando aquela folha, daí tira dali. Não é assim, não, senhora, tá? Tudo tem o seu espaço, a natureza tem um espaço, e esse espaço pertence ao Ossan, como pertence aos gnomos também, porque eu acredito, se até a Xuxa acredita, por que eu não vou acreditar se até a Xuxa? A Xuxa vocês não falam nada, né? Agora vai falar de mim, né? Tá bom. Mas eu acredito, viu? E tem um gnomo aqui na minha casa. Tem sim. Coloco maçãzinha para eles. Vocês acreditam que a maçã dura até 6 meses? Não estraga? Então cultuem, tipo, Laroie, Exu, Pombagira, tá? Quem tem o pé na senzala, tô falando. Quem não tem nada a ver com essa história. Agora, vamos cultuar os orixás? Coloca as ibejadas junto, coloca o sangue, que é o patrono das folhas, não faça banho sem antes homenagear ele, não entre numa floresta sem antes pedir licença para Oxóssi, tá? Vai numa pedreira, a pedreira é representação de Xangô. Você está no bambuzal, então você está no lugar de Inhansã. Você está na cachoeira, você está no lugar de Oxum, tá? Ogum é a linha férrea, né? É onde os trem passam, onde os marceneiros ficam. A maioria dos marceneiros são protegidos por Ogum, não é? Então, gente, cada um tem o seu espaço. Nanã é o lamaçal, né? Onde tem muita areia, tem muito lamaçal, essas coisas pertencem mais ao lado de Nanã Borucum. Agora tem Logum Edé,
que poucas pessoas cultuam. E o Logum Edé, ele gosta de brilho, ele gosta de destaque. É um orixá que traz muita prosperidade, tá? Ele traz muita riqueza. Gente, tem tantos. Oxumaré. Oxumaré eu amo, que é metade homem, metade serpente. Então a gente fala que os filhos de Oxumaré, geralmente são pessoas nascidas na terça-feira. Quem tem condições de saber se nasceu numa terça-feira, né, que tem aí um calendário e saiba que nasceu na terça, carrega, de certa maneira, eu nasci numa terça-feira. Carrega o Xumarejeito, que é a dualidade, né? Às vezes você vê pessoas, que não é meu caso não, tá? Que gosta de homem e gosta de mulher, que não é meu caso, presta bem atenção, destapa o ouvido aí. Eu gosto de homem mesmo, macho, boy, igual meu marido aqui. Né, amor? É. Nunca tive caso nenhum extremo com mulher. E se tivesse tido, era problema meu. Eu nunca tive, sabia? Mas é engraçado, eu não acho errado. Eu admiro quem tenha. É vida, a vida natural de cada um vive da maneira que quer. E ele entra nesse Oxumaré, ele né? Eu tive, quando eu fiz os meus rituais do candomblé, os cortes, quem conhece o candomblé sabe. E quando foi na hora da gente ir para a beira do rio para despachar aquelas oferendas, engraçado, porque eu fiz para Inhansã, algum Oxum, e que a minha mãe de santo estava de costa, e ela era uma negra, sabe? O marido era branco, ela era uma negra. Eu vi, isso já era entardecendo, que eu vi que uma cobra entrou dentro da água, mas ela veio e ela era verde e amarela, justamente a cor do colar de Oxumaré. Eu vi que ela veio numa velocidade e eu gritei ela, não vou falar o nome dela, porque eu nem tenho mais nada a ver com ela, eu acho que ela, como eu vou dizer, lasque-se, né? Porque pessoa que faz as coisas erradas pra gente, principalmente com uma filha de Ansan, eu nem sei e nem quero saber se ela existe. Bom, voltando ao assunto, vamos voltar aqui. Bom, o que é triste a gente larga pra lá, não quero saber dessa malévola, não. Bom, portanto, é que eu tive que refazer depois com outra pessoa, toda a minha obrigação, porque essa daí agiu de má fé só para arrancar o meu dinheiro. Por isso que o Oxumaré entrou. Eu senti que as coisas estavam erradas. Gastei uma nota. Eu vi e gritei o nome dela. Falei, olha, cobra. Se não for, mas foi por centímetro que essa cobra não pegou na perna dela. Gente, de cor que ela era, ela ficou mais branca do que eu. Mais branca do que esse daqui. Ela ficou. Ela entendeu naquela hora, como eu entendi naquela hora, com pouca sabedoria que eu tinha, porque eu era muito novinha, de que tinha alguma coisa errada. Então o Oxumaré, ele costuma avisar a gente do erro. E foi errado. Outra coisa, quando você é filha de Inhansã, você está dentro de um barracão, fique sabendo. Quando a mãe de santo, ou você que é filha de Oiá, você vai macerar as suas folhas, saia no tempo. Você não pode macerar a folha estando dentro de uma casa. E ela fez essa maceração comigo dentro do barracão. Errado. Eu vi aquilo ali, comentei, ela falou que não. Mas depois as pessoas, porque quando você vai fazer tudo isso, é muita gente que trabalha, por isso que toda essa feitura é cara. E falou pra mim, Solange, ela fez várias coisas erradas, para aprender dentro da casa de santo, mas minha Ansan é muito mais da esperta, né? Né? Juntou junto com o Ogum e foi ligeira e trouxe a Oxumaré. E a Oxumaré é uma entidade que eu falo, gente, eu amo as pessoas de Oxumaré, tem pais de santo lindíssimos de Oxumaré. E quando você quer prosperidade, porque ele tem um arco-íris, sabe? Aquelas 7 cores do arco-íris, pode pôr para ele também uma vela de 7 cores. Eu vejo pai de santo que recebe Oxumaré, eu acho, gente, de uma destreza, de uma coisa tão linda, sabe, de tudo tão bonito, tudo tão significativo. Então perceba, cada qual tem o seu espaço e o seu tempo. Não é que você faz um banho igual o Oxalá é Jesus Cristo. Como que a gente faz? Um banho de folha de boldo, que chama tapete de Oxalá. Você pode jogar da cabeça aos pés, não são todos os banhos que a gente pode jogar na nossa cabeça. Aqui está nosso ori, né? Então eu tenho o pé de boldo na minha casa, eu não deixo faltar para consagrar o Oxalá. Oxalá é sempre quartinha branca, não é quartinha igual as outras, assim você tem que ter um conhecimento. Tem gente que já vai pegando a erva, já vai misturando a erva de um com a erva do outro, joga lá no corpo e acha que está tudo legal. Não tá, amor, não tá, só tô falando, não tá. Tudo tem que ter uma sabedoria. Então, eu gostaria muito que vocês iniciassem. Hoje existe o YouTube,
que graças a Deus, ele tem... Gente, é um leque de oportunidade para você saber sobre o teu orixá, para você saber sobre os orixás, porque não é só o teu que você tem que cultuar, cultua os outros também. Porque, na verdade, existem 16 que eu conheço agora. Quem é mais antigo que eu, ou mais para frente do que eu, talvez saiba demais. Eu respeito mais do meu conhecimento e gostaria até, se alguém souber, de que me fale mais, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Essa daqui é a chupetinha do meu herente, aqui é o que eu queria falar que eu ganhei da senhora, tá? Que ela deixou comigo antes de falecer. E que eu vou cuidar até o fim da minha vida. E aí, quando eu falecer, tomara que alguém possa cuidar, né? Que se for meu esposo, que ele cuide por mim. Se ele não puder, que dê algum centro de umbanda, alguma coisa, para eles seguirem o caminho deles, tá? Então, eu quero dizer para vocês, tenham conhecimento um pouco mais do axé, entra nesse mundo mágico, nesse mundo maravilhoso, tá? Não caia na raspadela de qualquer pessoa ensinar. E outra coisa, quando a gente dá um banho com uma pessoa, é para a pessoa. Aí ela vai lá e fala com a Clotilde, com a Matilde, com a Jurema, que fala, mas eu aprendi outro banho, vai lá e faz, não é assim. Cada pessoa tem o teu ori, cada pessoa tem o teu santo, não pode. Às vezes um banho serve para uma pessoa e ele dá quisila na outra pessoa, tá, amor? Fica com Deus, beijo da Sol, amo vocês, tá? Tchau!